funciona a segunda fase da prova da OAB? Bom, gente, todo mundo sabe que para poder fazer a segunda fase da prova da OAB, você obrigatoriamente teria que ter passado pela primeira. Mas muitas pessoas se enganam a pensar que a segunda fase é bem mais fácil do que a primeira. Por quê? Na cabeça dessas pessoas, na segunda fase, você vai ter que estudar bem menos, porque é só uma matéria que você escolheu que você vai ter que estudar. E também tem a questão da consulta, que na segunda fase você tem direito à consulta. Então, muitas pessoas se enganam ao pensar que a segunda fase vai ser mais fácil por causa disso. Mas espera lá, pisa no freio, porque em que pese você tenha apenas uma matéria para estudar e tenha consulta, você vai ter que se aprofundar muito mais nessa matéria. Porque ao contrário da prova objetiva, você não vai ter ali questões que você pode chutar e dar sorte de acertar. Você vai ter que dissertar, você vai ter que mostrar o seu conhecimento, você vai ter que fazer uma peça prática que atenda ao problema apresentado pelo examinador. Então não caia nessa armadilha e comece a estudar tão logo você tenha terminado a primeira fase e tenha sido aprovado, porque a segunda fase pode apresentar muitas surpresas. Mas como é que funciona essa segunda fase então? Bom, pessoal, você vai escolher uma matéria e você vai ter que fazer uma peça prática de acordo com o problema que o examinador vai te apresentar sobre o tema. Depois você vai ter ainda 4 questões dissertativas para responder. Cada questão dissertativa tem o peso de 1,25 e a peça prática tem o peso de 6 pontos. Para poder passar nessa segunda fase, você precisa atingir no mínimo 6 pontos, tá legal? Então bastante atenção aí. Assim como na primeira fase da prova da ordem, você vai ter 5 horas para concluir o exame, tá? Muita atenção no gerenciamento do seu tempo. É importante você praticar bastante antes, porque findado esse prazo, você vai ter que entregar a sua prova da maneira em que ela se encontra. Então, muito cuidado no gerenciamento do tempo, treina bastante isso no seu estudo. No dia da prova, você vai receber uma folha para cada questão dissertativa e 5 folhas para a peça prática. E esse mesmo número de folhas você vai receber de rascunho também. Tem que cuidar, pessoal, porque cada folha tem 30 linhas e você tem que respeitar essas 30 linhas. Se escrever fora da linha, se escrever onde não tem linha, essa parte que você vai escrever fora da linha não vai ser considerada. Então, cuida para respeitar os espaços indicados e cuida também para que você não ultrapasse esse número de folhas. Quais disciplinas você pode escolher? São 7. Quais são elas? Direito administrativo, tributário, constitucional, civil, penal, do trabalho e direito empresarial. Muito cuidado aqui, pessoal. Muitos alunos costumam ir com a manada e escolher aquela peça que as pessoas tendem a dizer que é mais fácil. É a armadilha. Você tem que escolher a matéria com a qual você tem mais familiaridade. Não adianta escolher direito civil porque te falaram que é mais fácil e você não ter uma similaridade, não ter uma facilidade com essa matéria. Então vá segundo o seu instinto, naquela matéria que você tem mais afinidade, que você tem mais facilidade e naquela que mais te agrada. Essa vai ser a mais fácil para você. Que materiais você poderá utilizar como meio de consulta? Bom, você vai poder utilizar a legislação, as súmulas, orientações jurisprudenciais, enunciados e precedentes normativos. Ou seja, o seu vademecum pode sim ser utilizado na hora da prova. Mas muito cuidado e muita atenção, pessoal. Todo esse material que você pode utilizar não pode estar nem rabiscado e nem comentado por professores, juristas, nada disso. Tem que ser só a legislação pura e simples. Você vai ser vistoriado antes da prova, o pessoal vai olhar o seu material e muito cuidado, porque se tiver algo que não está dentro da norma, você não vai poder utilizar esse material. Outra coisa que você deve ter muito cuidado é se você está com o material atualizado. A FGV adora cobrar novidade na prova. Então cuida bem se a sua legislação está atualizada e também cuida se você tem a legislação necessária dentro do material que você separou. Bem importante. Então dá uma olhadinha com antecedência antes de fazer a prova, se esse material está atualizado, se tem toda a legislação que você realmente precisa, se é um material adequado para você utilizar na hora da prova, porque senão essa grande ajuda pode se tornar uma grande armadilha para você. Vale lembrar que marcações nas páginas e remissão simples de artigos podem ser utilizadas e você pode se valer dela a seu favor. Então, pessoal, a segunda fase da prova da ordem é bem desafiadora, você não deve subestimar ela, estude logo, comece o quanto antes a estudar. Eu aconselho que você treine bastante, treine a questão do tempo, as peças que já caíram, façam simulados de provas, é bem interessante
que você se dedique bastante para a segunda fase, porque ela não é tão fácil quanto parece, tá? Então se dedica bastante, estuda bastante, foco, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube, hein? Um beijo e até mais!